Clausen Goals. Fala, eu sou o Ikan, você está na Clausen Code, seu canal de game dev direto e reto. E hoje nós vamos falar sobre buffs, que são um tipo de upgrade específico que eu fiz, um para cada país. Mas antes de falar sobre eles, a gente vai falar sobre outros upgrades que eu fiz relacionados ao tópico anterior, que era sobre tropas, né? Antes de tudo, quero mostrar aqui que eu escureci as cartas de upgrade relacionadas a contrato. Elas eram cinza antes. Agora elas são mais escuras, né? Tipo um cinza escuro, pro preto, assim. Porque tava muito difícil de ver o símbolo. E algumas pessoas já tinham comentado sobre isso. E agora tá bem mais fácil de ver o símbolo. Inclusive esse aqui é um dos upgrades que a gente vai falar mais tarde, que é de buff. Então vamos lá. O primeiro upgrade que eu quero falar relacionado ao tópico anterior é um upgrade geral, ou seja, ele vai aparecer independente de qual país você esteja. E ele é um upgrade que ele te dá mais um espaço de tropas, né? Esses espaços aqui para poder você ter mais tropas. E esse primeiro upgrade, ele tem duas variações, né? A primeira variação dele é curso de baliza, que na teoria, né, para poder justificar você ganhar mais um espaço de tropas, você estaria treinando os seus pilotos para poder aprender a estacionar de uma maneira que sobra espaço para outro veículo. Então, vamos pegar aqui, vou clicar nele e você vai notar que vai aumentar aqui do ladinho de 1/1 para 1/2. A segunda variação dele é a garagem improvisada. Que ali a sua equipe fez um estudo topográfico na região, percebeu que tinha uma área com cavernas ali que poderiam ser adaptadas para poder fazer uma garagem improvisada. E por isso tem esse símbolozinho de uma caverninha. E se eu clicar aqui, você vai notar que vai aumentar para 1/3 lá atrás. O segundo upgrade relacionado ao tópico anterior, que é o de tropas, é a estrutura de garagem. Ela também aumenta o espaço para tropas. Então, se eu clicar aqui, eu recebo a garagem aqui. Ela custa 1000, tem 2 viagens que preciso poder construir ela. E se eu colocar, a partir do momento que ela terminar de ser construída, aumentou aqui meu mostrador de tropas de 1/1 para 1/3. Então ela me deu mais 2 espaços de tropas. E ela tem esse design aqui, que é como se fosse um galpãozinho que tem uma tropa ali. E o próximo upgrade relacionado ao tópico anterior é esse upgrade aqui, que é voluntariado ágape. Na verdade, tem 2 variações dele. O que ele faz? Você paga um ponto de contribuição e, em troca, você receberá uma tropa nova, né? Uma tropa de voluntários. A tropa de voluntários é uma tropa que ela não consome aluguel, e ela fica por ali, enquanto você tiver espaço. Se não tiver espaço, ela some no final da próxima onda. Então, se eu clicar aqui, vai vir um aviãozinho para poder trazer tropas, assim como traz as tropas que são contratadas. E a partir do momento que ela tocar no chão, vocês vão perceber que é uma tropa amarela, ou seja, uma tropa que é de voluntários. E a outra variação dela é esse upgrade aqui, empatia militar. Aquele voluntariado ágape é uma empresa sem fins lucrativos que vem e se oferece para poder ajudar. Já esse aqui, empatia militar, é como se veteranos de guerra das cidades vizinhas simpatizaram com a sua causa e resolveram te ajudar em forma de voluntários. Também funciona da mesma maneira. Então, se eu clicar aqui, eu vou perder um ponto de contribuição. E vai vir mais uma tropa voluntária para poder me ajudar. Beleza, mas agora vamos para o que interessa, que é os buffs. Os buffs também são recebidos através da janela de upgrades. Esse aqui é um deles, que é o módulo de latência. E todos os buffs você tem que pagar 2 pontos de contribuição para poder ter eles. Esse aqui em específico, ele dobra a velocidade de tiros das próximas torres que forem construídas. Então, se eu clicar, note que ele fica ali, ó, 5 vezes esse buff. Ou seja, eu posso colocar em 5 torres. Todos esses buffs podem ser colocados em 3 a 5 torres. Ou estruturas, né? Então você pode notar que conforme eu vou colocando, vai diminuindo o número ali. Então, ó, vou colocar minha última aqui, vai sumir meu buff. Eu tinha perdido ali 2 de contribuição, tava com 5. E olha só a velocidade de tiro dessas torres. E vocês terem uma noção da diferença da velocidade de tiro entre a torre comum e a torre com esse buff, eu coloquei 2 torres aqui, uma sem o buff e outra com buff. E quando os inimigos chegarem, vocês vão ter uma boa noção de quanto isso influencia. A torre com buff é a torre da esquerda, e ela na metade do caminho já matou o monstro. Enquanto a segunda torre, o monstro teve que chegar bem perto para poder terminar de matá-lo. E esse foi o buff de Nova Dragon, que é o país que tem o formato de um dragão. Agora vamos ver aqui um buff do país de Silly Rock, que é o país que é o mais facinho. Eu coloquei que o buff deles é igualmente bom. É esse presentinho aqui, é o presente de boa fé. Você também paga 2 pontos de contribuição e você ganha de 3 a 5 desse buff. O que esse buff faz? Esse buff faz com que as suas próximas estruturas custem 0. Então, por exemplo, essa torre aqui custaria 400, se eu colocar, ó, não reduz meu dinheiro ali. E vai reduzindo aqui meu número de buffs, ó. Tenho 3 ainda, ó. Vou colocar 2, 1 e acabou o buff. Simples assim, fácil direto.
O buff de Iron Shell, ele está relacionado aos veículos. Por que veículos? Porque os veículos desse país, eles são muito mais tecnológicos, então eles são muito mais rápidos, os pilotos são melhores, e por isso o nome é viagem otimizada. O que ela faz? As próximas estruturas que você construir só vão custar uma viagem, então você pode notar aqui que essa torre básica precisa de 2 viagens, mas com esse buff ela é construída automaticamente, bem rápido, ó, em tempo recorde. E agora, para finalizar, temos esse buff de Purple Claw. Purple Claw é um país que ele luta contra os monstros de carne, né? Os monstros que são anomalias genéticas e coisas assim. E por isso o buff dele está relacionado a isso. O buff dele é o contra-ataque biológico. E o que ele faz? Ele faz com que as próximas estruturas que você construir usando esse buff tenham um contra-ataque. Como assim contra-ataque? Bom, toda vez que o monstro atacar de forma física, ou seja, encostando na estrutura ali, né? Se ele atacar de forma à distância, não funciona. Se o monstro atacar de forma física na sua estrutura, ele recebe de volta uma quantidade de dano do tipo biológico. E o tipo biológico, ele tem vantagem contra os monstros biológicos, né? Por isso que você recebe esse bônus. Aqui não tem muito o que mostrar, só o símbolo dele aqui. Por enquanto não tem nada visual que mostre que essas estruturas têm esses buffs, mas eventualmente talvez tenha, para poder o jogador saber quais que ele já colocou ou algo assim. Mas por que eu deixei esse buff pro final? Para poder explicar as mecânicas de fraqueza, resistência e imunidade a dano. Mas como assim? Já não tinha isso? Sim, tinha. Tinha relação ali das fraquezas, mas agora tem a resistência e agora também tem a questão da imunidade ao dano. E eu quero explicar como é que funciona. Primeiro vamos falar sobre as imunidades. Imagina que a gente tem aqui nesse exemplo um ataque que ele causa 100 de dano, um ataque absurdo, e esse ataque tem 3 tipos de dano. Como é que pode ter um ataque com 3 tipos de dano? Então, é uma lâmina, imagina só, é uma lâmina voadora, ou seja, ela tem um ataque de corte, um dano de corte, só que ela é envenenada, então ela tem dano biológico também, e ela tá em chamas, então ela também tem dano de fogo. Então ela tem 3 tipos de dano e causa 100 de dano. Se o monstro que for receber esse ataque tiver 0 imunidades em relação a esses danos, então ele vai tomar o 100%. Ou seja, ele vai tomar o 100 de dano. Se ele tivesse, sei lá, uma imunidade, ele fosse imune só ao dano de corte, então ele vai receber só 2/3 desse dano, porque são 3 tipos, né? Então, ele só vai receber 2 desses danos. Então vai ser 2 dividido por 3 vezes 100, que é 66%. 66 de dano. Se ele tivesse 2 imunidades, ou seja, ele não ia tomar o dano de corte nem o dano de fogo, só ia tomar o dano de veneno. Até 1/3, ele tomaria 1/3 do dano, que seria 33 do dano total, né? E caso, por acaso, esse monstro estranho tivesse imunidade a corte, fogo e veneno, ele não tomaria dano nenhum. Agora vamos às fraquezas e resistências. Aqui, se o monstro tem fraqueza contra um dano, o dano causa 50% a mais de dano. Agora, se o monstro tem resistência ao dano, o dano é 50% mais fraco. E como é que calcula isso? Bom, a fórmula aqui é dano igual ao dano original vezes 1.5 elevado a fraquezas menos resistências. Calma, eu vou explicar. Eu vou explicar essa fórmula aqui para poder reduzir a complexidade da codificação, mas é bem simples de entender. Vamos lá. Imagina que tem esse mesmo caso aqui, da espada flamejante envenenada, e o monstro não tem nem fraquezas nem resistências contra esses danos, então o dano vai entrar inteiro, vai ser 100. Por quê? Colocando na fórmula aqui, 1,5 elevado a 0. Por que 0? Porque é 0 fraquezas menos 0 resistência. 0 menos 0 é 0. 1,5 elevado a 0 é 1. 1 vezes o dano original, que é 100, é 100. Agora vamos no segundo caso. Teria uma fraqueza. Então, como é que seria? Fraquezas ali, entre parênteses, né? 1 menos 0 resistência fica o quê? 1. 1.5 elevado a 1 é ele mesmo. Então, o que isso significa? Significa que o dano total seria o dano vezes 1.5. 100 vezes 1.5 é 150. É bem tranquilo de calcular isso aqui, sabe? É um caso 3, tem os 3 tipos de fraqueza. Ele tem fraqueza a corte, fogo e veneno. 3 menos 0, por que menos 0? Porque ele tem 0 resistências a esses danos. Então 3 menos 0, 3. 1,5 elevado a 3 é igual a 3.375. 3.375 multiplicado por 100 é mais ou menos uns 337 de dano. Beleza, agora o contrário, resistências, como é que seria? É a mesma coisa. Então, ó, ele tem 0 fraquezas e uma resistência. 0 menos 1 fica menos 1. Aí aqui entra um rolê que você precisa saber um pouco mais de matemática, porque 1.5 elevado a menos 1, ele inverte. Isso é equivalente a 0.66.
Mas ainda vai ter que multiplicar com o dano original. Então 0,66 vezes 100 é 66 de dano. Agora tem aqui 0 fraquezas e 3 resistências. Mesma coisa, 0 menos 3 é igual a 1,5 elevado a menos 3. Aí inverte, né? Tipo, igual a 1 sobre 3,375, que é a mesma coisa que 0,2962, que multiplicado por 100 fica 29. Se você tentar calcular na mão, fica meio merda. Por isso tem a fórmula. Com a fórmula é fácil de calcular. Agora vamos para outro caso aqui, vou misturar as coisas. Eu tenho 2 fraquezas e uma resistência. Bom, 2 menos 1 é o quê? 1. 1,5 elevado a 1 é 1,5. 1,5 vezes 100, 150 de dano. É fácil de calcular. E agora vamos fazer aqui um exemplo real, um dano final aqui. Eu tenho o mesmo caso aí da espada flamejante envenenada. Eu tenho fraqueza contra corte, eu tenho resistência a fogo e eu tenho imunidade a veneno. Então seria 1 da fraqueza menos 1 da resistência fica 0. 1,5 elevado a 0 é 1. Então o dano original, que era 100, multiplicado por 1 é 100. E eu tenho imunidade a 1/3 desse dano aí. É a mesma coisa que 2 dividido por 3, que é igual a 0,6666, que multiplicado pelo dano que sobrou, fica 66 de dano. É tranquilo, é de boa. E é assim que funciona o cálculo de dano aqui do jogo. Faltou falar também que agora os monstros cúbicos têm uma nova vantagem, que é dureza alta, que dá pra eles 50% de resistência a danos de corte. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Obrigado por ter chegado até aqui. Dê like, compartilhe, se inscreva, comentem. Vídeo novo toda sexta-feira ao meio-dia. E te vejo no próximo episódio, meu querido. Beijo, beijo.